O Escola Milaré de hoje recebe o ilustre secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Renato Nalini. É uma honra conversar com o Dr. Renato, porque eu, como advogada, já tive a oportunidade de vê-lo trabalhando de perto. A carreira do secretário Renato Nalini é admirável. Ele começou como promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, atuou como juiz no Tribunal de Alçada Criminal, também aqui de São Paulo. Depois ele foi desembargador, tendo integrado, dentre outras, a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal e ainda foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na sua carreira política, ele foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, e agora é o secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade. Mas não é só isso. O Dr. Renato Nalini ainda foi presidente e é membro da Academia Paulista de Letras. Secretário, é uma honra poder bater esse papo com você sobre mudanças climáticas, que é um tema que nós temos trazido com recorrência aqui no Escola Milaré, porque, de fato, importa a todos, né, a toda a nossa sociedade, e é de extrema relevância para aqueles que trabalham e discutem meio ambiente. Muito obrigada por sua participação aqui no Escola Milaré. Quem agradece sou eu, Maria Clara. Eu gosto muito do Edis, é um companheiro de lutas ambientais por muitas décadas, né? Ele também esteve no Ministério Público mais tempo do que eu, mas eu admiro muito o trabalho que ele faz, as obras que ele publica, né? E a atuação dele nessa área que é tão sensível. Eu estou aqui na Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da Prefeitura desde janeiro e estou tomando contato com uma realidade que eu só tinha assim à distância, nos autos, julgando coisas tópicas, né? Cada processo cuida de um micro problema e agora eu estou tendo condições de enxergar a vulnerabilidade desta megalópole, né, com quase 13 milhões de habitantes, e que tem, evidentemente, inúmeros problemas. Então, é uma experiência muito satisfatória, embora possa ser angustiante quando você se defronta com as urgências, né? Hoje, inclusive, nós nem falamos mais em mudança climática, nós temos de falar em emergência climática, em urgência climática, e saber que a ciência ela não pode nos servir para alertar quando essas coisas vão acontecer. Esses fenômenos extremos que aconteceram, por exemplo, em fevereiro do ano passado em São Sebastião, aconteceram em maio em Porto Alegre, tem acontecido no mundo inteiro, no Japão, na Suíça, no Caribe, no Canadá, né? Então, nós temos assim um mundo em transformação. E é muito importante que um município como o de São Paulo, a maior cidade brasileira, a quinta maior cidade do mundo, tenha, por iniciativa do prefeito Ricardo Nunes, criado uma secretaria executiva para mudanças climáticas. Foi a primeira cidade a contar. Hoje, algumas outras cidades também já têm, né? Mas a secretaria, o que ela faz? Ela tem por objetivo articular ações em todo o âmbito do município, desta complexa cidade de São Paulo, né? Fazer com que em todos os setores públicos, a começar do município, coloquem no seu radar que nós temos de nos preparar para aquilo que ainda acontecerá. Não sabemos quando, mas sabemos que vão acontecer. Não podemos prever a intensidade, mas a experiência mostra que esses fenômenos vão acontecendo com maior intensidade, né? Cada vez mais fortes, né? As mudanças climáticas, elas interessam a todos os assuntos. É uma palavra que se usa muito aí, transversal, uma preocupação
atuação transversal, né? Interessa para a saúde, para a economia, para o urbanismo, para a mobilidade, né? Para todos os setores estão submetidos, subordinados às mudanças climáticas. E por isso é que São Paulo se orgulha do Plan Clima, que é um plano muito interessante, muito ambicioso, né? Ele começou a ser elaborado com a colaboração de todas as secretarias, mas principalmente pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que é, de certa forma, uma mãezona da Secretaria de Mudanças Climáticas, né? Quando não existia Secretaria de Mudanças Climáticas, o Verde e o Meio Ambiente já trabalhavam nisso. Então, nós temos uma pretensão de, até o ano 2030, que está logo ali, reduzir em 20% as emissões de gases venenosos que causam efeito estufa. Esses 20% dizem respeito àquelas ações que dependem só da prefeitura, né? Por isso nós falamos que é um cenário incondicional. Agora, num cenário condicional, ou seja, incluindo ações que escapam às atribuições da prefeitura, a ideia é reduzir as emissões em até 50% em relação a 2030 também, e liquidar as emissões no ano 2050. Para isso, o Plan Clima está trabalhando com 43 ações e 54 metas. Então, foi um trabalho muito minucioso, né? É interessante que a população tenha conhecimento. E, principalmente, o setor corporativo, né? As empresas que devem também estar preocupadas, porque um cenário de acontecimentos que são esperados, mas nós não sabemos a data, a hora e a intensidade, a todos vai afetar, né? Tudo isso, esse cenário vai fazer com que as pessoas transformem a sua vida, né? Então, esse plano clima, ele está sendo revisto agora, está sendo revisitado. Por quê? Depois de 2021, tudo aquilo que se fez, né, nós conseguimos mensurar como foi cada meta, como foi cada ação, né? E nós podemos dizer que até o final do ano passado, onde se fez essa avaliação, 70% das ações estão em andamento. Então, nada ficou parado. É lógico que nós temos questões que foram mais aceleradas, conseguimos um êxito muito significativo, outras já têm um caminhar menos rápido por causa das contingências, das vicissitudes. Você sabe que o poder público ele fica dependendo de um cipoal normativo, né? Fica dependendo de liminares na justiça, paralisações que independem da vontade do governante, né? Agora, nós temos alguns sucessos a celebrar, né? Coisas boas. Por exemplo, no ano de 2023, só o ano passado, houve um investimento de praticamente 3 bilhões dos fundos municipais para cuidar de temas relacionados à mudança do clima. Parece pouco 3 bilhões? Não, foi um aumento de 1.188% em comparação com o ano de 2022. Isso é consequência da conscientização que a própria administração pública municipal teve, né? Porque vejam que essa questão climática, tendencialmente, ela seria de interesse de alguns poucos interessados,
especialistas, né? Mas conseguiu-se, no âmbito da Prefeitura de São Paulo, fazer com que todas as secretarias se convencessem de que cada uma delas pode fazer alguma coisa, né? Então, nós temos também a vantagem de ter conseguido incluir esse Plano Clima nas metas da cidade, no programa de metas da cidade. Isso garante que haja unidade orçamentária específica para ações que vão ajudar a adaptar a cidade, né? Quando o plano foi elaborado, Maria Clara, a ênfase era mitigação e atenuação dos efeitos das mudanças. Mas as mudanças chegaram com tal força que hoje nós temos de pensar prioritariamente em adaptação da cidade, né? Isso já começou. Se você se lembrar, se você transita diariamente por São Paulo, deve ter visto aquelas tendas de acolhimento das pessoas quando há ondas de calor. Então elas são recebidas e a elas é servido um farmel ali de frutas, água gelada, água fresca, né? Mede-se a pressão, oferece-se uma espreguiçadeira, uma poltrona para a pessoa descansar, porque o calor, Maria Clara, mata mais do que o frio, né? Nós temos um levantamento do professor Paulo Saldiva, que verificou que em novembro de 2023 era considerado, então, o ano mais quente da história, né? Mas o novembro foi o mês mais quente do ano mais quente. E 9 de novembro foi o dia mais quente do mês mais quente do ano mais quente. Nesse dia 9 de novembro, houve internação de muitas pessoas, os hipertensos, os diabéticos, aqueles que sofrem de distúrbios cardiovasculares, as gestantes, os idosos, as crianças, né? Então, houve um pico de internação. Por isso, a prefeitura cuidou dessas tendas de acolhimento. Mas o município vai além. Já está sendo planejada a adaptação de equipamentos públicos municipais, principalmente escolas, né? Os céus, todos os espaços públicos do município, para que eles sejam convertidos em refúgios térmicos. Ou seja, nós vamos ter de pensar, sim, que alguma tragédia, como uma tromba d'água, como uma tempestade de granizo, como uma espécie de ciclone ou furacão, que nós nunca tivemos, mas a Terra está respondendo como ela pode à insensatez humana durante séculos, sacrificando o planeta. Então, nós temos que pensar em recolher essas pessoas para que possam ficar abrigadas durante um período maior do que aquela passagem pelo centro da cidade, onde eram atendidas nas tendas. Então, vejam que projeto impressionante, pensando nas pessoas, né? Ao mesmo tempo, Maria Clara, nós temos de pensar na descarbonização, que é um tema universal, o mundo inteiro está pensando, né? E na cidade de São Paulo, os 3 vilões da emissão dos gases do efeito estufa são o transporte, a energia estacionária e os resíduos sólidos, né? O transporte é o maior vilão. Nós temos milhares de veículos percorrendo a cidade diuturnamente, 13.300 ônibus, 2.200.000 motocicletas, que emitem mais até do que o carro, né? Então, o que a prefeitura fez? Hoje nós temos quase 400 ônibus elétricos, né? E isso ajuda a reduzir as emissões. Mas também
antes de uma eletrificação total da frota, que é muito difícil, né? 13.300 ônibus, a prefeitura tornou o transporte coletivo, o transporte público mais agradável, colocando ar-condicionado em quase 60% das frotas de ônibus, né? Um aumento de quase 30% em relação ao ano de 2021. Né? Também o prefeito se comprometeu a colocar em circulação mais 2.600 ônibus elétricos. Agora, você sabe, Maria Clara, que a questão do transporte, a questão da energia estacionária, né, principalmente a energia elétrica, não é uma atribuição de competência do município. Então, ele fica dependendo da boa vontade federal, né, da burocracia federal. Então, há muitos entraves para você converter uma promessa, um compromisso em uma ação concreta, né? Secretário, só te interrompendo um minuto. Não, fique à vontade. Você sabe que quem dá aula fica falando os 50 minutos. Se ninguém interrompe, ele continua. É uma satisfação ouvi-lo, secretário. Mas, assim, só interrompendo o senhor um minuto, e dentro desse contexto que o senhor acabou de colocar, né, nós gostaríamos de entender um pouco quais são, então, essas prioridades para a cidade de São Paulo, né, em termos de redução das emissões, né? Nós estamos falando aí de, como o senhor colocou, né, diversas ações que são absolutamente relevantes. A gente tem metas, né, a cumprir, alinhadas com o Acordo de Paris, segundo o Panclima, né? O que hoje para a cidade de São Paulo é absolutamente relevante em termos de mudanças climáticas, né? Em termos de descarbonização, e o que efetivamente a cidade vem conseguindo implementar nesse sentido? Então, os três vilões estão sendo enfrentados, né? Eu falei do transporte, mas nós temos, assim, na questão da energia estacionária, o prefeito incentiva a utilização do mercado livre, né, para que nós possamos ter energia mais barata, né, porque há um ditado brasileiro que fala: a energia está cada vez mais barata, a conta cada vez mais cara. Né? O prefeito se preocupa com a população mais vulnerável, porque hoje tudo funciona à base de energia, né? Está instalando placas fotovoltaicas nos prédios municipais, um convênio com Copenhague para poder tornar as nossas escolas inteligentes, gastar menos energia. Então, são exemplos daquilo que a sociedade também pode fazer. E em relação aos resíduos sólidos, né, que contribuem com quase 10% das emissões, a prefeitura já conseguiu fazer com que a coleta seletiva passe por 100% dos distritos da cidade. Nós temos 92 distritos, praticamente 100 distritos, e em todos eles passa a coleta seletiva. É verdade que há alguns espaços que foram densamente ocupados sem planejamento, o caminhão da coleta seletiva não consiga entrar, né? E é por isso que não se coleta tudo aquilo que se poderia coletar. Nós precisamos investir na educação da população para que ela faça um descarte adequado daquilo que ela desperdiça. Nós precisamos de educar as pessoas, porque não basta colocar os seus resíduos, né? Antigamente a gente chamava lixo, né? Mas o lixo pode até ser luxo, tem valor, tudo tem valor, né? Pode ser reciclado. Não basta colocar ali na porta ou colocar na entrada do condomínio e achar que precisa pensar onde vai parar isso, né? O que a gente pode contribuir, ajudar os coletores. Nós temos 50 cooperativas de coletores que são verdadeiros heróis, né?
limpando aquilo que a gente deixa, né, que a gente descarta, né? Então, isso está sendo atacado também. Agora, você sabe que a questão das emissões é muito séria, o mundo inteiro cuida disso e cada cidade tem o seu contexto. Então, o nosso contexto é transporte, energia estacionária, resíduos sólidos. Mas a grande vulnerabilidade de São Paulo, Maria Clara, é o desaparecimento das nascentes que abastecem as duas grandes represas, a Billings e a Guarapiranga. A Guarapiranga, principalmente, é aquele reservatório de onde metade da população de São Paulo extrai água para beber, para tomar banho, para cozinhar, para tudo, né? A gente pode viver sem petróleo, não se vive sem água. E nós temos uma necessidade urgente de proteger essas nascentes que estão desaparecendo. Mais de 1.000 nascentes já desapareceram, foram assoreadas. Por quê? Porque a população começa a ocupar aquelas áreas que são insuscetíveis de sediar moradias. Moradia é direito fundamental? É, mas está no artigo 6º da Constituição, não estava na redação original da Constituição, é fruto de uma emenda constitucional. O que está na Constituição, desde a sua promulgação, é o direito à vida. Então, a ocupação de uma área de nascentes, de mananciais, uma área protegida para moradia, prejudica o direito à vida. Isso precisaria entrar na consciência de quem promove loteamentos clandestinos, faz desmembramento de área e, antes de fazer isso, acaba com os últimos remanescentes da Mata Atlântica que estão no extremo sul da capital. Não é? Então, a receita hoje para você salvar São Paulo seria proteger as nascentes, fazer reviver as nascentes que desapareceram e plantar milhões de árvores. Sim, Maria Clara, nós precisamos de milhões de árvores. A árvore é a ferramenta mais eficaz para fazer com que haja sombra, água, chuva, vida, paisagem, né? Sem árvore, nós podemos enfrentar essa situação terrível das ondas de calor, das ilhas de calor e das bolhas de calor. São 3 figuras que têm uma distinção técnica, né? Mas São Paulo está sofrendo de todas elas, né? Secretário, então, aproveitando também esse seu gancho, né? Eu queria que o senhor pontuasse para nós, então, né? Além da questão, né, da arborização, do reflorestamento, né, das áreas relevantes da cidade, como as áreas de nascentes, né? O que nós temos, então, como grandes desafios para a implementação desse plano clima, para a implementação dessas medidas, né, de enfrentamento das mudanças climáticas, para a adaptação da nossa cidade, né? Então... Tem uma série de grandes desafios, Maria Clara. Então, primeiro você precisaria convencer a população a gostar de árvore, a amar a árvore, a defender as árvores, a plantar árvores, né? O prefeito ordenou, nesses últimos anos, que para que a cidade ficasse um pouco incólume às inundações, né? Em São Paulo sempre teve inundação. Por erro nosso, não é erro da natureza, não. Nós é que provocamos, nós pervertemos a natureza tentando fazer com que o Tietê, que serpenteava, ele tinha curvas, né? A gente falava em várzeas do Tietê, era um
lugares maravilhosos, com fauna exuberante. O que nós fizemos? Retificamos o Tietê para que ele não atrapalhasse o trânsito, né? A nossa cidade é uma cidade feita para o automóvel, não para o ser humano, né? E aí, quando existe chuva, o Tietê é obrigado, às vezes, a tomar aquilo que era dele, as margens, né? Então, o prefeito fez, e veja que isso não aparece, Maria Clara, mas foram praticamente 10 bilhões de reais nesses últimos 3 anos, fazendo macrodrenagem, né, tentando devolver à natureza aquilo que dela se tomou, né? A cidade toda concretada, cimentada, asfaltada, né? E isso vai parar na construção civil, as pessoas fazem uma casa, não tem mais jardim, não tem pomar, não tem horta, não tem quintal, né? É tudo cimentado. Então, aonde vai essa água? A água, quando cai numa superfície, ela só pode correr. Se ela não encontra terra onde ela vai se infiltrar, ela vai ganhando força, ela forma enxurrada, correnteza, alagamento e inundação, né? Então, o prefeito fez macrodrenagem, o prefeito mandou construir muros de arrimo e de contenção para não haver desmoronamento. Foram feitos 367 jardins de chuva, que é uma solução muito adequada, né? Retirar um pouquinho do cimento, do asfalto, aprofundar, colocar terra britada, depois terra fértil, plantar, né? Algumas pequenas florestas urbanas que vão surgindo em alguns espaços, né? E com isso, mais a limpeza de córregos, a reconstituição de mata ciliar, o desentupimento de bueiros de boca de lobo, nós podemos comemorar que nas chuvas de verão, nós temos até um plano aqui, plano de prevenção das chuvas de verão, né? PPCV. Neste ano, que foi assim, de novembro de 23 a abril de 2024, não tivemos uma morte por afogamento, nem por desmoronamento. Você vê, isso não é notícia. Agora, se tivesse havido morte, você veja como haveria uma comoção. Então, está sendo feita muita coisa. Como está sendo feita a regularização fundiária, né? Quando você vê desmatamento, principalmente no extremo sul, você tem dificuldade em saber quem é o proprietário da área. Nem sempre é o proprietário que fez o desmatamento, né? Mas nós precisamos saber quem é para poder fazer notificação, para fazer auto de infração. Então, nós estamos fazendo a regularização fundiária com muita intensidade, com a colaboração do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, né? O prefeito é muito sensível à questão do verde, porque ele é do extremo sul, né? Ele é de Engenheiro Marcilac, Paregueiro. Então, ele declarou de utilidade pública 32 áreas verdes particulares, né? Houve um levantamento em toda a cidade para verificar onde ainda existia uma mata intocada, ou pelo menos suscetível de haver uma regeneração, né? Isso equivale a uma área superior à Grande Paris. E São Paulo vai ficar com 26% de áreas verdes municipais. Isso, Maria Clara, repercute mais no resto do mundo do que aqui em São Paulo e até no Brasil. Mercê dessa atitude do prefeito, o Papa Francisco convidou o prefeito Ricardo Nunes, mais outros 19 prefeitos do mundo inteiro que tinham iniciativas meritórias em relação à mudança climática, e fez um encontro de quase uma semana em Roma, no mês de maio, com as duas academias científicas do Vaticano,
a de ciências sociais e a de ciências físicas. E o prefeito foi lá contar aquilo que ele estava fazendo, foi muito cumprimentado pelos outros prefeitos, inclusive pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que convidou o prefeito para ir mergulhar no Sena e perguntou: quando é que eu vou poder mergulhar no Tietê? Acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas o São Paulo está muito bem na visão do mundo, porque não são todas as cidades que estão preocupadas, né? São Paulo entrou, por exemplo, na lista A das 119 cidades líderes globais em ações ambientais, né? Em 2024, São Paulo foi uma das cidades finalistas da premiação World Green City Awards, que é destinada a reconhecer e dar visibilidade às iniciativas sustentáveis em cidades por todo o mundo, né? O município está concorrendo nas categorias Viver de Forma Verde para a Saúde e o Bem-Estar, com o programa Ambientes Verdes e Saudáveis, e Viver Verde para a Infraestrutura Urbana e Habitabilidade, né, na iniciativa de conservação de bosques. Então, tem muita coisa acontecendo. Agora, a grande questão, Maria Clara, é fazer com que a sociedade civil também faça a sua parte, né? Então, você que convive com o grande empresariado, e as empresas hoje estão aderindo à cultura ou estratégia ESG, né? Você cuidar simultaneamente do meio ambiente, da redução das desigualdades sociais e da governança, da gestão inteligente. Então, há muita coisa que as empresas podem fazer colaborando com o poder público. Nós precisamos trabalhar de mãos dadas, fazer parcerias. Aqui a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas tem um cardápio de iniciativas que estão à espera de patrocínio. Tem coisas muito pouco dispendiosas, soluções simples, baratas, precisando de patrocínio. E grandes projetos também, como, por exemplo, a recuperação das 2 represas, né, que precisariam de um grande investimento. Mas o importante é que cada pessoa se sinta responsável, né, por melhorar a sua cidade. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, a gente mora na cidade. Então, é aqui que deve centrar o nosso investimento. Investimento financeiro, sim, mas o investimento em interesse, em carinho, em cuidado, em zelo, né? Até para cumprir o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nós não estamos cuidando da árvore pela árvore, só pela árvore. Nós estamos vendo o que é que a árvore pode fazer para tornar a nossa vida com mais saúde, mais qualidade, mais bem-estar, né? E é isso que justifica a nossa permanência nesse planeta, não é mesmo, Maria Clara? É isso mesmo, secretário. Promover essa integração entre todos os atores da sociedade, né, que são os entes públicos, a sociedade civil, a iniciativa privada, ou seja, toda essa integração entre todos esses atores, né, é absolutamente essencial para que as políticas públicas voltadas para as questões climáticas possam ter sucesso e efetividade, né? Como o senhor colocou aqui ao longo da sua fala, né? Nós não estamos falando de iniciativas que dependem exclusivamente do poder público, mas que exigem esforço e trabalho e engajamento da sociedade, seja com o lixo, da iniciativa privada que pode contribuir aí com os projetos, né, que a prefeitura tem, né, de investimentos sociais, ambientais, né? E, claro, o poder público, né, que por tudo que o senhor colocou, está absolutamente engajado em promover políticas públicas voltadas para as questões climáticas, né?
vivemos numa cidade, eu vivo em São Paulo, eu moro em São Paulo, sou daqui da cidade, então tenho muita propriedade para dizer que é uma cidade que é das maiores do mundo, que tem aí um potencial imenso para contribuir, né, para a redução das emissões, né, dos gases do efeito estufa, e mais do que isso, né, fico muito feliz de ver que existe realmente políticas públicas voltadas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que tem se voltado e se interessado em promover ações que realmente resultem em mitigação desses efeitos dos quais a gente não consegue mais fugir e escapar. Secretário, queria agradecer muito a sua participação no Escola Milaré e pedir que o senhor fizesse as suas considerações finais aí, trazendo um pouco para nós também do que nós podemos esperar, né, da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, quais são as grandes ações, medidas que nós podemos esperar, né, para esse tema que, de fato, assim, nos toca, né, nos preocupa, né, é uma realidade, nós temos sentido na nossa rotina, no nosso dia a dia na cidade, os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, como o senhor bem colocou, como que nós podemos, então, o que podemos esperar, então, para a cidade de São Paulo em relação a isso? Então, Maria Clara, eu acho que a gente está num bom caminho, sabe? Porque quando você começa a tomar conhecimento do que acontece nesta megalópole, né? Nesta cidade de quase 13 milhões de pessoas, você vê que existem heróis que sozinhos fazem, por exemplo, a recuperação de um córrego, plantam uma mata ciliar que depois se transforma rapidamente numa pequena floresta. Você tem um grupo chamado Formigas do Embaúba que plantam árvores, né? O Instituto Alana faz isso também, além de educar professores e lideranças comunitárias para trazer mais verde para a cidade. Você tem inúmeros exemplos, né, de pessoas que limpam a represa, que cuidam de reciclagem, fundam cooperativas. Então, isso mostra, né, que existe já uma consciência que precisa crescer. Nós precisamos multiplicar, nós precisamos de escala, porque uma cidade como a nossa, né, ela precisa de muitos braços. E cada um pode fazer, sim, alguma coisa. Eu penso sempre, dou como exemplo a questão de água. Nós vamos enfrentar uma crise hídrica, já enfrentamos uma em 2013 e 2014, dizem que a de 2025, 2026 vai ser muito mais séria, né? Tudo indica que vai ser mesmo, se continuar essa destruição do remanescente da Mata Atlântica no extremo sul e o assoreamento, o desaparecimento das nascentes. Então, a gente precisa ser muito prudente, ter muito juízo em relação ao uso de água. Você pense, se nós conseguirmos economizar, por exemplo, 1 litro de água por dia, ou seja, não é muito difícil, né? Seria necessário que você não deixasse o chuveiro ligado muito tempo antes de entrar, que você colocasse, por exemplo, os pratos, os talheres numa bacia com água e depois não deixasse a torneira aberta o tempo inteiro. Também não deixar a torneira aberta quando você vai escovar os dentes. Coisinhas simples que cada um pode fazer. Agora, você imagine, se cada um fizesse isso, nós economizaríamos 13 milhões de litros de água. Não é significativo? Isso é para mostrar que a conduta individual, pequenas ações praticadas por indivíduos que têm consciência de que estão melhorando o mundo, isso vai ter um impacto muito grande. E assim é com a destinação correta dos resíduos sólidos,
né? Assim, usando mais o transporte coletivo, fazendo um dia sem o carro, né? Fazendo o transporte solidário. Você veja como o carro é um transporte egoísta. Quantas vezes você vê carro com uma pessoa só, vivenciando aquele trânsito terrível? Não seria interessante você pegar os colegas de trabalho, os colegas de escola, para ir a um clube, a um baile, a uma festa, a um festival, você usar o transporte coletivo, né? Subir um andar ou dois de escada em vez de usar o elevador, você está poupando energia, deixando energia para que o hospital não fique sem energia. Então você veja como as pessoas podem sim fazer alguma coisa, e se nós tivermos consciência, São Paulo vai ter solução, vai poder ser a megalópole que vai dar exemplo para o mundo, né? Então, em vez de greenwashing, né, que é aquilo que algumas empresas fazem, dão uma maquiada, fala que estão no ESG, não fazem nada para o ambiente, nós precisamos fazer com que a empresa seja contaminada pelo greenwashing, ou seja, eu quero ser verde, né? Eu quero ser verde na minha empresa, eu quero ser verde no meu escritório, eu quero ser verde na minha escola, na minha igreja e na minha casa. Então, eu acho que aí nós temos alguma esperança de ter um mundo melhor. Secretário, muito obrigada novamente. Bela mensagem que o senhor nos deixa aqui no final desse nosso programa, de que as mudanças elas partem das atitudes da nossa rotina, do nosso dia a dia, e que elas podem ser adotadas por qualquer pessoa. Muito obrigada. Espero contar com a sua participação aqui no Escola Milaré em outras oportunidades para continuar debatendo temas de meio ambiente. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço para o Edis, viu, Maria Clara? Obrigada.